O governo federal deve anunciar entre hoje e amanhã a regulamentação do processo de compra pela União, estados e municípios de alimentos que seriam exportados aos Estados Unidos, mas foram alvo do tarifaço de Donald Trump. Essa medida faz parte do Plano Brasil Soberano, que é a iniciativa de socorro do governo aos setores e às empresas afetadas. Para entender como será este processo, a gente conversa agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Que bom tê-lo aqui para nos contar como será o processo tão importante de compra desses alimentos que seriam exportados pelo poder público. Boa noite, ministro. E a todos os telespectadores da CNN. Na verdade, nós não esperávamos essa medida dos Estados Unidos, tendo em vista que os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram do Brasil. E, portanto, há um superávit dos Estados Unidos com o Brasil. E também os produtos brasileiros são produtos de altíssima qualidade e produtos de preços baratos. E muitos deles os Estados Unidos não conseguem substituí-los. Foi importante que eles exceptuaram 700 produtos na lista inicial do tarifaço de 50%. Mas ficaram de fora produtos muito importantes que eles não têm como arranjar em outro lugar do mundo, baratos e de altíssima qualidade. E por isso, de um lado, o governo brasileiro continua insistindo para diminuir essa tarifa de 50% e, alternativamente, de colocar, caso eles não diminuam, outros produtos na lista de exceção. Eles precisam botar o café na lista de exceção, as carnes na lista de exceção, porque está gerando inflação nos Estados Unidos. Mas nós temos outros produtos, como a castanha do Brasil, a castanha de caju, o mel, os pescados, as frutas, que dizem respeito ao pequeno agricultor, à agricultura familiar brasileira, e que o governo, então, está fazendo um plano de contingência. Esse plano de contingência já está arrumado e, mais tardar segunda-feira, deve ser publicada uma portaria interministerial do Ministério da Agricultura Familiar e do Ministério da Agricultura e Pecuária para permitir que esses produtos não se percam e sejam comprados nos programas de compras públicas. Então, facilita e muda a lei de licitação para facilitar a compra pelas prefeituras, pelos governos de estado e pelo governo federal, principalmente para os programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, direcionar esses produtos, aí também o mel, para essa finalidade, ou para o programa de aquisição de alimentos, destinando esses produtos para quem está no cadastro único, ou mesmo o programa de compras institucionais, as Forças Armadas, as universidades federais, os institutos federais, os hospitais federais poderão adquirir esses produtos. Então, a semana que vem, nós já vamos partir para a logística da compra dos produtos e quem vai absorvê-los, né? Quais estados absorverão, quais municípios, ou o governo federal através das suas instituições. Então, ministro, o senhor nos explicou. Então, esses alimentos eles serão destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, também às iniciativas de apoio alimentar aos inscritos no cadastro único, além das compras institucionais, por exemplo, aquelas destinadas às Forças Armadas e institutos federais. Esta aquisição, ministro, ela normalmente acontece via licitação. Imagino que neste programa, neste particular, aqui diante da urgência da compra e do encaminhamento da produção já existente,
esta etapa poderá ser flexibilizada. Como deve ser o processo de fato de compra? Esses produtos que, de maneira certificada, estavam destinados a serem vendidos para os Estados Unidos poderão ser comprados num processo simplificado de compra que você não precisa lançar, inclusive, concorrência, porque não há concorrência. Você só poderá comprar daqueles que estavam exportando, para que eles não sejam perdidos, desperdiçados, né? E possam ser consumidos aqui no Brasil. Por isso, essa legislação ela está permitindo um processo especial em que você dispensa o processo tradicional de licitação para as compras de outros produtos, para que esses produtos possam ser comprados por um mecanismo simplificado de compras. E entre os itens, ministro, o senhor mencionou o mel, pescados, frutas como, imagino, como manga, uva, melão, que são exportados aos Estados Unidos. O senhor poderia detalhar essa lista de compras? E aí aproveito para perguntar, o senhor não mencionou carne e café. Esses dois itens não estão incluídos nessa iniciativa? Então, eu vou concluir aquela lista, né, que você já mencionou alguns produtos, concluindo com as castanhas, a castanha do Brasil, a castanha do Pará, e o açaí também deve ser comprado nessa lista de produtos que estavam sendo exportados para os Estados Unidos, né? A carne e o café, nós insistimos para entrarem na lista de exceções. Por quê? Porque está gerando inflação nos Estados Unidos, né? E assim, são dois produtos muito bons, muito baratos e que não têm disponibilidade em outro lugar do mundo, né? Então, nós estamos trabalhando para que eles também ou diminuam as tarifas ou as coloquem na lista de exceções. O café e a carne, as carnes. Ministro, o senhor imagina que qual o volume de alimentos, então, destes itens que o senhor mencionou, que farão parte desta iniciativa, qual volume poderá ser comprado pelo poder público? E se o senhor já teve contato com governadores, prefeitos, para entender como os entes subregionais vão operacionalizar esta aquisição? Pois é, na verdade, muitas dessas propostas vieram de governadores e de prefeitos. Eu quero aqui mencionar o governador do Ceará, Eumano Freitas, que foi quem tomou a iniciativa para que nós viabilizássemos uma legislação capaz de criar um mecanismo simplificado de compras. Então, esse diálogo já foi feito e está sendo feito. E agora, baixada da portaria semana que vem, é que nós vamos discutir estado a estado e quantitativos para que sejam adquiridos, né? Também nós temos que ver quais desses produtos podem ter sido direcionados a outros mercados. Eu tive com o presidente Lula recentemente na Cooperacre, uma cooperativa de produtores de castanha do Brasil, do Acre. E essa cooperativa, quando perguntada se eles estavam prejudicados por não ter conseguido concluir as vendas para os Estados Unidos, eles disseram, não, a gente já redirecionou os nossos produtos para a Europa. Então, nós também vamos ter que apurar quais segmentos desses que conseguiram conquistar novos mercados, porque outros países, como a Índia, como a China, como o Japão, mostraram desejo de ter produtos nossos. É importante dizer que a castanha do Brasil tem selênio, e o selênio é muito importante para o cérebro. E esperamos que os americanos não fiquem sem castanha do Brasil. Tomara que, a gente tem indicações de que tem faltado selênio na cabeça de alguns aí, ministro. Para a gente terminar essa conversa, falando em termos práticos, né?
quanto uma prefeitura, um governo de estado ou mesmo o governo federal vão pagar por esses produtos? Porque os itens exportados acabam tendo uma precificação e uma qualidade, às vezes, distinta do produto destinado ao consumo interno. Qual vai ser, como parametrizar o preço que o poder público vai pagar por estes produtos e, ao mesmo tempo, garantir que estas operações sejam lícitas e não haja desvio do dinheiro público? Pois é, uma primeira questão é que o preço desses produtos não poderá ser o mesmo preço que eles exportavam para os Estados Unidos, né? Quanto eles ganhavam em dólar, Sim. né? Então, nós vamos ter que equiparar esses preços aos produtos no mercado interno no Brasil. Nós também não queremos que os produtores tenham perdas, que as empresas tenham perdas. Nós queremos que elas possam recuperar o que gastaram, ter o seu resultado do lucro e poder fornecer esse produto, né? Outra coisa, o fato de você ter uma compra, né, com um mecanismo simplificado, não quer dizer que você não terá que prestar conta, os prefeitos e os governadores terão que prestar contas dos recursos investidos nessas compras, né, para que todo o mecanismo de controle dos gastos públicos vai também atuar aqui nessas compras governamentais, né? O fato é que a alimentação escolar terá as melhores frutas, e que os programas de compras públicas poderão entregar para quem está no cadastro único os melhores produtos, mas eu espero também, paralelamente, porque tem frutas como essas aqui que ainda não amadureceram, Uhum. serão apanhadas em setembro, né? Eu espero que o bom senso prevaleça nesse momento, porque as empresas americanas também estão sendo prejudicadas, o consumidor americano também está sendo prejudicado e eles estão pressionando o Estado americano para colocar esses produtos no rol das exceções. Então, que vá primeiro a castanha, o selênio junto e, de resto, que modifique essa política. E muito selênio para as crianças brasileiras também. A gente conversou com o ministro do Também. Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que muito gentilmente nos trouxe detalhes desta decisão, desse detalhamento como vai ser o programa de compra pública desses alimentos que seriam exportados aos Estados Unidos. Ministro, obrigado pela conversa, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço a você e ao telespectador da CNN Brasil. Até logo.